celular. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa, eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E para você encontrar seu novo trabalho, para você progredir na vida, na carreira, ser um profissional nível A, você precisa do quê? Primeiro, saúde, disposição, energia e longevidade. Sim, porque eu tenho certeza que eu vou viver mais de 100 anos e quero que tu viva também. E para isso, para você entender como que a gente liga esses pontos, eu trouxe uma convidada muito especial. Eu tô aqui com a doutora Débora Fromer. A doutora Débora, é médica nutróloga. Foi ela que me emagreceu, né, gente? Tô boa de shape, já faz anos que eu fiz o tratamento contigo e consegui manter, né? É verdade, isso é mais importante. Porque é o mais importante. Eu lembro que eu cheguei lá, eu não tava obesa, mas eu queria perder uns quilinhos, aqueles quilinhos que nunca me abandonavam. E a Débora me atendeu, fez um protocolo lá. Isso já faz o quê? 2 anos? Eu acho que mais, hein? Foi antes da pandemia ainda. Foi 3 anos e continua fitness, né? Tô de parabéns, vendo? né, doutora? Parabéns! Porque, assim, emagrecer as pessoas conseguem de um jeito ou de outro, né? Mas manter o peso é que é o mais difícil. Porque, em geral, o emagrecimento, quando ele é feito, assim, às custas de muita loucura, como eu digo, né? Não come nada, aquela coisa toda, não se mantém, né? Então, a gente precisa corrigir alguns hábitos e, mais importante do que emagrecer rápido, que isso não é importante, é você conseguir emagrecer com consistência, ou seja, você emagrecer e mantendo e adquirindo novos hábitos, porque você adquiriu exercício físico, melhorou a alimentação, né? Sono, então, é um contexto todo, não é só... A gente não tem uma corrida contra o tempo, né? Quando a gente tá falando sobre isso. Perfeito. Então, gratidão já por você estar aqui, porque sei que você deixa seus pacientes lá, né? Sim. Sei que sua agenda tá rodando. Na pandemia também você trabalhou bastante. Muito. Queria te agradecer. E queria que você falasse assim, Débora, primeiro, né? Qual que é o impacto da alimentação e dos nossos hábitos na nossa saúde em geral? Então, veja, assim, a nutrologia é uma especialidade médica que ela trabalha o nutriente, né? E daí esse nutriente, ele vem de várias formas. Em tratamentos, às vezes eu penso nesse nutriente de outras maneiras, não só na comida. Mas na manutenção e na prevenção das coisas, a gente pensa o nutriente vindo do alimento, né? É muito difícil a gente... Assim, eu estava até conversando ontem com uma colega médica, que quando a gente estava na faculdade, falava-se muito pouco sobre prevenção, né? Você fazia um ambulatório de hipertensão e diabetes, e daí falava assim, coma menos açúcar e, sei lá, caminhe em 30 minutos. Isso era uma orientação de prevenção. Hoje em dia, o conhecimento sobre o nutriente, sobre os alimentos, desde o jeito que ele é feito a cocção, ou o corte, ou armazenamento, tudo isso conserva nutrientes ou mais. E a gente entende que prevenir sempre foi melhor do que remediar, mas hoje, na pandemia, por exemplo, o olhar sobre isso mudou, né? As pessoas viram pessoas com mais gordura corporal, uma inflamação e péssimos hábitos sendo pessoas mais afetadas, né? Mas isso sempre aconteceu nas doenças, né? Só que agora ficou muito mais evidente. Então, se a gente pensa o alimento como fonte de saúde, isso é todo dia. Você não come hoje uma fruta e você tá mais saudável, né? Você vai comer um legume? Não. Mas retirando os refrigerantes, corante, a fritura, o trigo frito, né? Assim, aqui vira açúcar. Essas coisas que a gente às vezes vai comendo todo dia. Tem gente que come esse tipo de comida todo dia, né? E a gordura corporal aumenta como um reflexo de um processo que está acontecendo ali dentro. E daí, quando a gente quer ser saudável, a gente quer ser agora para não ter a doença, não é assim, né? Então, o hábito da alimentação saudável, e uma alimentação saudável não é aquela exclusão total de tudo, né? Tem gente que vive uma carbofobia, que é a fobia por carboidratos hoje em dia, e é triste isso, porque o carboidrato também é importante no nosso metabolismo. Criança precisa mais, também na fase da vida a gente precisa de um pouco mais. Então, entender que isso pode vir de um alimento saudável, de você manter, você não vai ficar obeso porque você come um arroz integral, né? Ou porque um dia você comeu um macarrão ou um pão. Não é isso, mas é o contexto, a somatória das escolhas, todos os dias, sempre que vai te permitir no final de semana você comer um negócio diferente, né? Porque comida é gostoso, né? Ah, sim. Para, assim, eu gosto, assim, pelo menos. Ainda mais a gente que tá aqui em Curitiba, gelado, frio, eu vou me aquecer na comida, Exatamente. Então, assim, coisas que são todos os dias, é bom a gente fazer alguma escolha um pouco melhor, né? Meus filhos, por exemplo, eles gostam de chocolate quente. E eu não vou ficar dando açúcar que eles tomam todos os dias. Então, eu uso
Eu faço com cacau, que é um produto bom, não uso açúcar, e eles já se acostumaram com o paladar, e todo dia eles tomam lá, a gente usa leite vegetal em casa, porque todo mundo é um pouco intolerante, mas usa o leite com o cacau, e eles já se acostumaram com o sabor, e eles têm o leite quentinho que eles gostam lá no final do dia para tomar, porque é reconfortante, chega do colégio que tá frio, aquela coisa toda, e eu não tô usando um achocolatado, por exemplo, que, né, ou açúcar de outras formas, porque é todo dia, mas se fosse eventualmente, eles tomariam normal, né, então assim, é tudo uma questão de equilíbrio. A alimentação saudável é equilíbrio. Não é você falar nunca mais vou comer pizza, nunca mais vou num churrasco, cerveja, nunca mais. Agora, o que não pode ser é todo dia, porque se o seu habitual é inflamatório, o inflamatório que a gente fala é o excesso de aditivos, de corante, conservante, da gordura saturada, dessa gordura saturada ruim, né? Essa gordura que vem, enfim, das frituras, desse tipo de alimento, o excesso de açúcar. Isso, se isso for todo dia, não tem como o corpo não reclamar, né? Então, assim, a gente manter uma alimentação saudável, que a base da alimentação é legume, verdura, proteína, gordura boa, castanha, ovo, abacate, coco, esse tipo de gordura, e eventualmente você vai e vive normal, porque ninguém é 100% perfeito, eu acho, pelo menos, né? Senão fica chato também, né? Sim. Senão você fica bem, mas daí você não faz mais nada não na faz vida, mais nada né? E na a sua vida né? social fica complicada, que você sempre vai estar dizendo não ali, né? Se colocando em situações onde você queria aproveitar aquele prazer. É minha relação com o glúten. Eu queria falar no glúten já vou começar, tá, gente? Não, eu não sou celíaca, mas há alguns anos eu diminui muito o glúten na minha vida. E além da perda de peso, a minha percepção é que eu desinchei. Então hoje, se for olhar os meus vídeos que eu tô há 5 anos lá no YouTube, você vai falar, cara, você tá mais jovem do que há 5 anos atrás. E eu vejo que todo mundo fala, mas o que você fez de procedimento estético? Então, eu não fiz plástica, eu faço botox, faço um pouquinho de preenchimento aqui, mas eu mudei a minha alimentação. Mudei a alimentação, a minha pele sentiu o meu inchaço. E quando eu tirei o glúten, parece que eu tirei uma inflamação do meu corpo. Eu fui diminuindo, assim, desinchando. Aí a gente Faz tem sentido, sempre, doutora? a gente sempre tem viés nesse pensamento, né? A gente tem o paciente celíaco, que realmente ele não vai poder. Existe um conhecimento sobre uma intolerância ao glúten não celíaca, que são pacientes que têm uma intolerância, mas normalmente não é só o glúten, podem ser outros alimentos, e isso tem muito a ver com a imunidade do intestino. A capacidade da barreira intestinal em filtrar aí essa ação dessa proteína, que é uma proteína de difícil digestão. E também tem, quando eu retiro o glúten, basicamente nossa alimentação vem da farinha de trigo, né? Então, na verdade, eu tô tirando açúcar junto com a proteína. Que o glúten é uma proteína. Então, às vezes eu retirar o açúcar, que poderia ser a minha maior fonte de açúcar antes, porque é o pão da manhã, o macarrão, às vezes, no almoço ou na janta, e mais um pão de tarde, às vezes mais um pão de noite. Então, é aquela periodicidade do açúcar para alguém que pode ter uma resistência à insulina, que daí não processa bem esse açúcar e pode fazer uma retenção de líquido, somado aqui a proteína. O glúten, para muitas pessoas, pode sim dar enxaqueca, constipação, uma sensação ruim de digestão, mas a gente tem sempre que pensar que o glúten não vem sozinho, você não pegou um saco de glúten e comeu. Ele vem no pão da padaria. O que mais tem ali além de farinha de trigo? Tem bastante coisa, né? Então, às vezes, a sua intolerância também é outras coisas. Eu digo, assim, por mim. Meu marido, por exemplo, ele, quando a gente viajava, né? Porque hoje em dia também é difícil. E a gente comia, assim, um pão feito... Porque na Europa se usa um pão mais original, assim, que não é tão manipulado. E ele não tinha nenhum sintoma. E às vezes, quando come aqui o mesmo pão, teoricamente, passa mal. Entendi. Então, tem tanto viés nessa história que eu não gosto de taxar que tem que tirar o glúten para todo mundo, porque tem pessoas que comem e são um pão de fermentação natural, comem pão integral. Faz diferença. Fermentação natural faz diferença? Faz diferença. O processo de fermentação, ele degrada a proteína, consome mais açúcar também. Então, é um pão diferente daquele que você quimicamente fez fermentar e crescer e assou, né? Então, tudo eu acho que é o momento, né? Tem, às vezes, o momento que você tá no contexto também não é legal e muitos alimentos naquele contexto podem te fazer mal. Álcool poderia te fazer mal na mesma época que o glúten também faz. Eu também tirei o álcool, né? Daí, quer dizer, eu nunca fui de beber também, né? Vou falar tirou o álcool, mas eu não gosto do álcool. Porque eu sinto, assim, que se eu tomo
2 taças de vinho, no outro dia eu já acordo com o meu rosto Inchado, né? assim, inchado. Então, Olha isso essa celular rede depois. isso é uma percepção de muitas pacientes e isso acontece muito mais nas mulheres, né? Uhum. Você vê poucos homens com essa preocupação alimentar e a gente vê, não vou dizer todas, mas um percentual muito grande de mulheres que ou não percebe isso, né? Ah, eu comi, encher. Eu sou uma pessoa também, assim, eu não bebo bebida alcoólica porque eu não tenho tolerância nenhuma, nem para 2 gotinhas de vinho. Sério? Eu até tinha alguns anos atrás, mas eu fui reduzindo tanto que hoje em dia, Dia dos Namorados agora, eu tomei, sei lá, um gole da taça do meu marido pra ele não reclamar e eu já fiquei com dor de cabeça no outro dia, parecia uma ressaca. Então, assim, a minha tolerância ao álcool... Isso por quê? o processo Porque do eu me álcool... sinto às vezes assim, eu falo, cara, é coisa da minha cabeça, não é possível que Não, 3 mas é golinhos que me deixou assim. O metabolismo do álcool... Eu me sinto assim, falando, não é mas possível. Muda. Tô me identificando. O metabolismo do álcool depende de algumas enzimas no fígado e isso muda ao longo dos anos. Assim como muda a digestão dos alimentos, a enzima do pâncreas lá que faz a digestão, muda ao longo dos anos, o suco gástrico muda, ele vai mudando. O processo de envelhecer, ele muda as coisas no nosso corpo, não é só a pele que envelhece, não é o cabelo que muda. A digestão muda, os órgãos mudam algumas coisas, né? A tireoide é uma coisa que muito se acompanha, a tireoide, né? Às vezes o paciente nunca teve nada, tá com um pouco mais de idade, ela fica um pouco disfuncional. O próprio controle da glicose, ao longo dos anos, ele também muda. Só que isso acontece nos outros órgãos também. E o processo de digestão, ele muda muito. Quem nunca viu um idoso em casa que não consegue comer muito? Come um pedacinho de carne e já fica com o estômago cheio. A digestão da proteína é uma coisa que a gente mais percebe a mudança, né? Então, assim, isso vai acontecendo com as coisas. E conforme você não usa mais o produto, você não come mais o glúten. Tudo isso modula a flora intestinal. Então, você tem uma flora equilibrada agora de um jeito. Se você comer muito açúcar, não precisa ser glúten. Não come mais o açúcar. Comeu muito, você pode ter uma digestão temporária, que você vai distender, pode ter um pouco de... Muda o seu hábito intestinal. Enfim, às vezes tem refluxo e tal. Então, porque a gente vai equilibrando as coisas. Quem não percebe nunca é aquele que sempre come mal. Então, talvez por ele sempre comer mal, sempre mal, você tá sempre querendo Eu já tive uma vez... confortável. Eu tive um paciente uma vez que ele só comia carne. Era carne. Ele de manhã cedo não tomava nada, era café preto, o almoço era carne vermelha ou frango, e na janta era carne vermelha ou frango, e era ovo, mas era só proteína, não tinha legume, não tinha nada. E ele tava super inflamado, excesso de carne aumenta a ferritina, enfim. Aí eu falei pra ele assim, olha, vamos tentar introduzir alguns legumes e mudar um pouco a quantidade de carne. Só que ele era super estufado a barriga, distendido, né? A gente fala distendido. E aquilo não incomodava ele. Porque ele sempre foi daquele jeito na cabeça dele. Aí quando ele começou a botar legumes, que a flora não tá acostumada a digerir, começou a piorar a distensão no começo. E eu ainda falei pra ele, talvez... Ele falou assim, viu? Comer legume faz mal. Bem isso ele me falou. Eu falei pra você, doutora, que eu ia comer legume, eu ia passar mal, o negócio, eu comer só essa carne. Claro, né? Tanto que ele consultou comigo... O corpo não identifica, mas o que é isso? Eu atendo a filha dele há 8 anos e ele consultou comigo 2 vezes e não foi mais. Porque ele falou assim, viu, fui mudar, foi só eu mudar o que essa maluca quis aí, que eu piorei, então eu vou voltar porque eu fazia. E daí nunca mais ele consultou comigo. Então acontece, né? Às vezes a pessoa tá um equilíbrio no ruim, que você tenta transitar pro melhor e não funciona. E às vezes, antes de melhorar, piora. Mas isso é bem gente comum, não tá né? preparado, a gente quer Mas mágica, é igual né? faxina, eu vou acordar, né? amanhã eu já tô mais magra. Você vai fazer você vai organizar as coisas, você tem a tua estante ali cheia, você resolveu organizar, você vai bagunçar pra melhorar. Você vai fazer uma reforma, você vai bagunçar pra melhorar. Então, muitas vezes, o melhorar envolve bagunçar. E esse bagunçar pode simplesmente você tentar criar um novo hábito, você vai bagunçar teu cérebro com isso, né? Você vai mudar as rotinas. Hoje eu recebi mensagem de um paciente vindo pra cá, cheio de problemas, e eu passei várias medicações pra coisas diferentes. E deu, se não me engano, 14 comprimidos no dia. E ele achou um absurdo ele ter que tomar os 14, além de mudar outras coisas. E daí eu respondi, pois é, mas você me pediu muitas coisas. E para muitas coisas são muitas ações. Então vamos escolher prioridades. A prioridade agora é dormir, então vamos tentar melhorar o sono. Você quer melhorar tudo de uma vez, é tudo de uma vez que vai ter que fazer. Então criar novos hábitos também envolve uma bagunça cerebral. Você está acostumado com uma coisa que você nem pensa, né? Às vezes a gente faz as coisas meio sem pensar. É sempre eu como isso. À tarde não tá nem com fome, tá acostumado a comer e come. Aí janta não tem fome, tá acostumado a comer doce, vai lá e come. Então raciocinar, identificar e racionalizar para daí criar um novo hábito que ele precisa da repetição nova é um transtorno pro cérebro, né? Mas isso é bom, um transtorno bom, você vai ensinar uma coisa nova pro teu cérebro. É igual aprender um idioma com mais idade. A gente quer, sei lá, comecei agora a fazer um pouco de italiano.
Eu nunca estudei italiano. E tá sendo bem chato, inclusive. Eu falo assim, eu não tenho uma facilidade, assim, tem gente que tem, né? E daí eu tô lá tentando, e falo, não, mas tudo bem, eu tenho que insistir, porque se eu desistir logo na primeira aula, porque não é o meu habitual esse idioma, como que eu vou melhorar? E isso é pra qualquer hábito, né? E hoje em dia, a gente se preocupa em envelhecer com saúde. E envelhecer com saúde envolve várias coisas. Não é só a pele, não é só o cabelo, não é só a gordura corporal. É você criar um cuidado com o seu corpo que envolve o sono, um sono que seja reparador, que envolve o controle de estresse. Quem não é estressado? Todo mundo tem um estresse, a vida de adulto ela é estressante, verdade. não é? Sim. São as preocupações financeiras, é a Planeta. preocupação com o trabalho. Onde Se a a gente gente vive é entrar estressante. muito, né? Eu atendi Sim. semana passada, ele já é meu paciente há muitos anos, ele falou assim, doutor, eu tô depressivo. Eu falei, mas o que aconteceu? Ai, esse mundo, né? Porque antes, quando era só aqui o problema, a gente tinha para outros países para fugir. Hoje em dia tá difícil. Eu falei, então vamos fazer assim. Vamos viver a nossa vida. Porque às vezes você tem que ser um pouco o seu quadrado pra gente não surtar com o contexto geral, né? E ter fé que as coisas vão melhorar. Que talvez seja a bagunça da melhora depois, né? Então, assim, o estresse todo mundo tem, mas como que você lida com ele que é o importante, né? A gente teve aí, esses 2 anos de pandemia, as pessoas ficando extremamente mais ansiosas, depressivas, né? Os transtornos psiquiátricos aumentaram muito. Eu tenho colegas psiquiatras que ficaram meses sem conseguir atender um paciente que eu encaminhava, porque não tinha mais como ele atender ninguém. Exatamente. Né? Então, assim, e o cuidado com a saúde, ele ficou mais evidente, né? Eu tive, assim, nos primeiros meses de pandemia que eu pensei, nossa, todo mundo, quem vai querer consultar com médico nutrólogo no meio da pandemia? Porque todo mundo associa nutrologia com emagrecimento, e não é isso, né? E, de repente, na primeira semana de pandemia normal, final do mês de março de 2020, a gente com, assim, 200 pacientes, sem brincadeira, querendo marcar consulta nova, né? Que eu já tenho os meus pacientes normais. E a gente, assim, mas como que eu vou... E essa demanda não mudou. Que as pessoas entenderam que prevenir é uma consequência de várias ações, que envolve alimentação, sono, controle do estresse, exercício físico, e você tratar algumas doenças que você já tenha e prevenir outras que a sua genética é favorável para que aconteça. Todo mundo da minha família morre de hipertensão, então talvez a gente tenha que dar uma olhada especial para isso daí. Tem um monte de casos de câncer na minha família, o que eu posso fazer para tentar reduzir minha chance, né? Então, entendeu-se que a saúde não se compra. Você tinha pessoas riquíssimas que não conseguiam, às vezes, um leito de UTI, né? E mesmo que conseguisse, você não tá saudável, só que você tá na UTI, né? E a gente entende que essa saúde, ela é resultado de várias ações que são constantes. Você pode estar plena, maravilhosa agora, tropeçar na escada uma perna, né? Então, assim, nada te garante que as coisas não vão acontecer. Mas se você se cuida e se cuidar diariamente, desde o nosso creminho do rosto, o nosso suplementinho de dormir, a gente ser feliz, assim, ser feliz não é o tempo todo, né? Eu acho que isso também as pessoas confundem, né? Isso, da que a positividade tóxica, né? Esse Isso. pensamento positivo e você não pode mais reclamar, não pode mais ficar mal, que você tem que se sentir culpado, É a mesma né? coisa da saúde. Você não fica pleno todos os dias. Ai, acordei saudável, os borboletinhos dançaram na minha frente, o passarinho veio e cantou, assim. Não é assim que acontece, né? E essa sensação de felicidade que as pessoas associam com a saúde não é verdade. Você pode estar saudável e pé da vida. Sim. Né? Você pode estar saudável e mal-humorado, de TPM. Então, assim, isso é... E ninguém é feliz o tempo todo. E a oscilação de humor, ela faz parte do manejamento do estresse, porque muitas pessoas não querem sentir nada, elas querem ficar numa tábua rasa. Se elas estão ansiosas, elas tomam remédio para ansiedade, está deprimida para depressão, para dormir é para dormir. Então, assim, elas querem ser uma linha reta, e ninguém é uma linha reta, né? E entender que gerenciar isso tem impacto na saúde. E entender também, muitas vezes, que o excesso de demanda que a gente vai assumindo na vida pode chegar a um ponto de você precisar puxar o freio de mão e falar, não, tenho que rever as coisas. Então, sempre eu aprendi isso pra mim, né? A gente vai evoluindo e a gente não envelhece, a gente evolui, né? A gente vai evoluindo. A gente fica mais rústica. A gente vai ficando mais sábia, né? E a gente vai escolhendo quais batalhas a gente quer lidar. E tem coisa que não tem importância e tem coisa que tem. E momentos, aquilo tem mais importância e outros tem menos. Então, eu fiz 40 anos no ano passado. Aí, eu já fiz... crise existencial. Eu tive uns 2 anos antes, e esse ano eu fiz... que você é precoce, né? Eu sou precoce. E eu já tava uns 2 anos antes falando assim, não, 40 anos na pandemia, eu não vou nem comemorar, porque a pandemia não tem festa, não vai valer. Aí eu falei, nossa, que besteira, né?
Então, assim, que bom que eu me sinto hoje com 40 melhor do que com 30 anos. Sim, tá excelente. Então, assim, mas me sinto, assim, psicologicamente, sabe? Assim, porque eu com 30 anos tava, né, uma época da vida de trabalho que eu era muito ansiosa. E isso era muito ruim, refletia nos meus filhos, no meu marido, enfim, na minha família. E hoje em dia, é até uma sensação ruim, né? Quando eu percebi que eu não era mais ansiosa, já tem alguns, sei lá, uns 6, 7 anos, eu tive uma crise por eu não ser ansiosa. Olha que louco. Não, me conta isso. Eu falava assim, mas como que eu não fico ansiosa com os meus problemas? Sabe, assim, era muito estranho, você né? Assim, você olhou, eu achava isso, eu percebeu, sentia, falou, tá faltando porque coisa. eu fiz residência em São Paulo, Sim. né? Daí você se acostuma a viver no pó da gaita, como se fala, né? Assim, acordando 4 horas da manhã, dormindo meia-noite, isso durante 2 anos. E daí eu voltei naquele ritmo mental. Então, e daí eu levei uns 3, 4 anos, talvez 5, para eu conseguir entender que eu não precisava mais daquilo. E tudo ajudou. Terapia ajudou, yoga ajudou, pilates ajudou, a corrida ajudou, a alimentação, todo mundo ajudou. Um suplementinho ajudou, um medicamento ajudou nesse processo, né? E daí, quando eu já tava, assim, com um ritmo bom de trabalho, a minha rotina de autocuidado, não tava tomando nenhum medicamento, e eu conseguia ficar ansiosa, estressada com o problema, mas isso não refletia no meu sono, e eu não brigava com ninguém. Assim, sei lá, eu lembro desses dias, eu falei assim, nossa... Que estranho, eu não tô me reconhecendo. Eu falei, olha que interessante essa sensação. Eu senti um vazio por eu não estar tão louca. É muito louco isso, né? Louco, aí depois eu gostei. Eu falei, não, que daí bom. você falou, não, esse me vazio, abençoa. Eu aceito. Eu tô aceitando essa serenidade toda, que eu não sei de onde ela veio, mas eu agradeço, Senhor, eu tô gostando dela. E assim foi, assim. Então, e talvez... Hoje em dia, no meu tratamento, eu tento passar isso para os meus pacientes. O quanto que é importante a gente ter um equilíbrio, porque a nossa vida é uma roda. Quem faz coaching, esse tipo de coisa, sempre fala isso, né? Que você tem todos os pilares e ela tem que rodar. Você não precisa estar com 10 em tudo para ela rodar perfeitamente. Você pode estar mais ou menos em tudo e esse mais ou menos ir se equilibrando até você melhorar alguns setores. E isso faz parte do acompanhamento nutriológico, porque a nutriologia, ela pensa na geroproteção, que é a proteção ao longo do envelhecimento. E não que eu vou fazer terapia com meus pacientes, eu não faço, porque eu sou terapeuta, mas é importante ter um olhar de fora e falar assim, olha, talvez esse teu ganho de peso hoje seja do estresse, do excesso de trabalho que você tá, e na infelicidade está no seu casamento, você não tá dormindo. Então, além de a gente cuidar disso, você talvez precise de um terapeuta ou outras coisas para te ajudar. Isso é importante um médico identificar, porque muitas vezes o médico, ele acha que o tratamento do paciente é o comprimido, não coma isso, mas a pessoa tá super ansiosa, aquilo é uma válvula de escape. É o prazer da vida que ela tem, aí você vai lá e briga com a pessoa ainda. Como que você não emagreceu? Como é que você não conseguiu? Então, assim, talvez médicos que não tenham problema nenhum na vida possam pensar assim. Mas se a gente se coloca no lugar do outro, e claro, eu passei por várias fases iguais, muitos pacientes meus, mas mesmo que eu não tivesse passado, eu sou uma pessoa que eu consigo me colocar no lugar do outro, pra não julgar, né? Então, assim, eu tentei a minha vida inteira, são 11 anos já de nutriologia quase, não julgar, porque às vezes a paciente chega lá, em geral a mulher, né, que eu atendo mais mulheres, tá acima do peso, mas aquilo ali é reflexo de tudo, dela ter cuidado dos filhos, dela ter cuidado do trabalho, dela enfim, N situações, e daí ela comia, porque a ansiedade e não dormir e o estresse e tal fez com que ela fosse pra comida. Eu nunca vou olhar pra essa pessoa e falar assim, pois é, que coisa sedentária, né? Pois dedo, tá, né? Comendo, né? Não, eu não faço. Fala, vamos resolver. O que a gente consegue fazer hoje? Qual que é a prioridade hoje? E a gente vai evoluindo. Porque você não fica ruim de um dia pro outro e você também não melhora de um dia pro outro. É o processo. E a bagunça que você tem que ter antes da melhora. Então, é importante isso. O que a gente tem que ter sempre é querer bagunçar. Se você percebe que tem alguma coisa a melhorar, você tem que estar disposto a bagunçar. Porque quando a gente bagunça, a gente tem uma chance de melhorar, nesse sentido, né? Então, o que eu preciso... Aliás, eu faço isso sempre. Sempre que eu acho que uma coisa não tá boa, eu paro e falo assim, não. E eu gosto de papel, então eu escrevo. Estou dormindo pouco, não sei o que eu vou fazer pra isso. Eu sou bem assim. E eu gosto de ter um checklist cortando o meu checklist, assim, sabe? Tipo assim, ó. Já fiz isso, eu ando com um livrinho que eu faço as minhas reuniões com a minha assistente de planejamento lá da clínica, e eu anoto tudo. Ela fala, faça no seu... Não,
papel pra mim, papel. Aí eu vou lá e risco tudo e falo. E eu faço isso pra mim, às vezes mentalmente, às vezes realmente escrevo. E não, eu tenho que melhorar tal coisa. A alimentação minha não é perfeita não, tá? Porque eu gosto de vez em quando de uma coisinha a mais, eu amo comer arroz com feijão, então às vezes eu como mesmo. E a gente tem que entender, e nesse processo que a gente vai ficando mais sábio ao longo dos anos, a gente tem que saber identificar o que funciona pra gente, né? Você já sabe o que funciona pra você do ponto de vista de alimentação, de exercício, você pode até não fazer, mas a gente tem que aprender que, né, quando a paciente chega e me fala assim, doutora, jejum intermitente não funciona, não vamos fazer. Não vou obrigar. Aí eu preciso do café da manhã. Como o café da manhã, né? Ah, doutora, pra mim funciona não comer depois de tal horário. Então, vamos fazer isso, né? Então, assim, tomar 50 cápsulas não dá que eu não vou tomar. Então, não vamos fazer. Então, é importante a gente entender, né? Exercício, eu quero que faça tal coisa. Não. O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer dança. Vai pra dança. Porque ele tem que ser terapêutico também, né? Então, esse processo ao longo dos anos, todo mundo vai viver, certo? Ou a gente vive de uma maneira leve e leva isso e vai se conhecendo e se aceita, né? A gente tem que se aceitar também. O envelhecer é um processo de você aceitar que algumas coisas vão ser assim, né? Se você tem o olho claro, você quer ter ele preto, todo dia você vai lá e vai colocar uma lente preta. Se você quer ter o cabelo super loiro e o teu cabelo é preto, você vai ter que pintar esse cabelo se você quiser ele ter loiro. E metabolismo é isso. Se a gente quer modular alguma resposta metabólica, vai exigir que eu tenha algumas atitudes basicamente todos os dias. Mas aceitar que talvez o seu biotipo não seja aquele palito que você idealiza que talvez você quisesse ser, porque não é condizente. Então, até o próprio médico que faz esse tipo de acompanhamento, ele tem que ser a pessoa realista da relação. Sim. E falar assim, olha, se você só consegue 3 vezes por semana exercício físico, que não é muito, esse corpo super atlético que você quer não vai acontecer. Então, se você realmente quer isso, você precisa de tal coisa. Ou você quer ficar super magra e fala, mas o teu biotipo é médio. O biotipo médio não chega nessa magreza. Então, não fique buscando algo que você não vai chegar, porque você vai ficar infeliz. Aceite que a sua beleza é essa, né? Então, assim, tudo isso é importante nesse contexto. Se a gente está falando em cuidar do corpo ao longo da vida, né, e da mente, da saúde, para chegar aos 100 anos bem, com carinha de 70, a gente envolve várias evoluções, né? E você não vai ver, eu não lembro agora, mas eu sigo no Instagram uma senhora que ela tem 80 anos e ela ficou saudável com 60. Depois de uma fratura de quadril. E ela é assim, ela faz... Eu sigo... Uma que faz halterofilismo, de cabelo branco, americana? Eu também sigo, uma graça. Gente, eu não lembro o nome dela agora, né? mas eu tenho nos meus salvos ali. Uma pessoa que vai fazer musculação depois dos 60 e ela pega peso. Forte. E ela é uma gracinha, que eu sempre comento, ela responde ainda, assim, eu acho uma graça. Eu vou comentar também. Ela é uma graça. E ela faz exercícios que às vezes, eu salvo, porque eu quero fazer igual. Eu mando pra minha personal e falo assim, olha, Pri, olha essa daqui, olha o que ela fez. Ela fala, cara, como ela puxa ferro, né? Eu falo, E é legal, porque músculo é saúde. Então, em qualquer... Olha... Eu lembro que você me falou muito isso, da minha qualidade de massa magra, porque a gente só quer ficar magra, né? Não, mas você não quer... Eu não entendia o quanto era importante eu ter massa magra. Então, pode enfatizar aí, Débora. Exatamente, porque se a gente pensa assim, que a musculatura... ela é o que vai te dar mobilidade, né? A gente vai ficando... Eu atendi há um mês, mais ou menos, uma paciente falou assim, doutora, 65 anos, tabagista, fuma sei lá quantos anos. Ela falou assim, eu resolvi vir aqui, não é por causa da minha barriga, que ela me incomoda, mas nunca me fez pensar em vir no nutrólogo. Não é por causa do meu sono que é ruim, nem da minha alimentação. É porque caiu uma caneta, eu fui pegar, não consegui. Eu abaixei e daí eu não levantei mais, eu senti fraqueza nas costas. Eu falei, bom, você começou, o primeiro passo foi bom, agora vamos seguir com os outros. Então, é importante a gente entender que o músculo esquelético, que a gente fala que é o do movimento, que tá grudado nos ossos e tal, ele dali vem produção de anticorpo, ele que garante ele tem a ver com o nosso gasto calórico, né? Então, a gente vai perdendo, a gente que é mulher, se a gente for perdendo massa magra ao longo dos anos, cada vez eu vou comer menos, né? E daí, em geral, não é assim que acontece a alimentação, e daí eu vou acabar engordando. Se isso importa, vai ter impacto, mas principalmente na saúde, porque quando você fica doente, eu sou nutróloga em hospital também. Então, a gente vê em terapia intensiva, o paciente de UTI, ele sobrevive quando ele tem massa magra. Então, no Covid, que foi super intensa a inflamação, principalmente no primeiro ano, a gente via os pacientes com mais massa magra sobreviverem. E os magrinhos lá, os desnutridos e tal. Ah, sério isso? A gente teve 2 extremos. A gente tinha
obeso sarcopênico, que a gente chama, que é o obeso sem massa magra. A gente sabe que tem o paciente que é acima do peso, que tem massa magra, e aquele que tem acima do peso. É o tipo fortinho, né? E tem aquele que tem os cambitinhos, assim, né? E a barriguinha, né? Sim. Assim como tem mulher também com 2 perninhas lá, porque o quadríceps femoral, o músculo da perna, é um músculo que ele armazena muito tecido, né? Então, a gente usa o quadríceps e a panturrilha também para avaliar, assim, clinicamente, tem exames para isso, mas clinicamente a massa magra do paciente. Tem outras coisas, a força de preensão, enfim. Mas a gente via isso, né? O paciente gordinho e ele com mais massa magra, ele é mais saudável do que o desnutrido. Na terapia intensiva. Ele resiste mais. Entende? Então, assim, porque a doença aguda... Porque ele não tem mais gordura pra queimar, ele tem mais músculo pra segurar. Porque mais assim, ou menos isso. Na doença grave, que é o que ninguém quer ter, mas todo mundo pode ter, o metabolismo muda para a proteína. Então, eu tenho uma resistência ao uso do açúcar do corpo, e eu tenho uma resistência ao uso da gordura, e a minha fonte do corpo de geração das coisas, o nutriente que eu mais vou usar é proteína. Porque eu produzo muita inflamação, e inflamação é uma resposta que envolve muita proteína para produzir as proteínas de inflamação, né? Então, aonde que eu vou tirar isso daí? Quando ele tá na terapia intensiva, a gente dá o nutriente para ele por sonda ou pela veia, enfim. E mesmo assim, você não consegue impedir que ele perca a massa magra. Então, se ele já tem uma reserva, esse é o paciente que sobrevive mais. Mas na vida no geral, quando a gente trabalha a massa magra, a gente melhora a densidade do osso. Que qual mulher não tem medo de osteoporose depois, sei lá, de 50, 60 anos, né? Osteopenia primeiro e depois osteoporose. E o que a gente tem de mais grave depois da menopausa para mulher, tirando câncer e tal, ao longo dos anos, é fratura de colo de fêmur, né? E quadril também, de bacia, acontece. Caiu, tropeçou, que tá fraquinha, vai lá e quebra um osso. Acontece, né? Eu tive na minha família, minha avó caiu no banheiro e teve fratura. Então, assim, e foi uma nadinha, bateu, quebrou, né? Porque o osso fraco, mas ela é sarcopênica, não tem massa magra. Porque vem de uma idade também onde exercício físico não era, né? É na roça e depois virou sedentário, né? E a alimentação às vezes não ajuda. A minha avó, inclusive, ela até faz jejum intermitente, sabe? Ai, que lindinha. É uma graça. Só Ela come podia ser uma sua avó, vez. né? Não, mas é por acaso. Ela come uma vez no dia. Ela Sim. come uma vez no dia, a hora que ela quer, em geral, de tarde, depois ela não come mais nada. Eu falo, vó, não pode ficar tanto tempo sem comer, que na idade dela não pode. Sim. Ela fala, eu não sei por que as pessoas te pagam pra fazer isso, que eu faço há 40 anos. Eu falo, pois é, né, vó? Que bom que me pagam, Faz um né? grupo de mentoria com ela. É a coisa mais engraçada. Mas tirando essa osteoporose, ela não tem mais nada, nem hipertensão, nem obesidade, nem diabetes, nem nada. Mas, assim, o fraco, Sim. até porque ninguém morre, ela tem quase 90 anos, ninguém morre saudável com 100 anos, assim, Claro. com tudo ok. Porque os órgãos, como a gente já falou, envelhecem também, o osso também vai envelhecer. Mas o músculo, nesse contexto, é quem vai te ajudar a produzir anticorpo, quem vai dar resistência, quem vai dar o teu osso, quem vai te dar mobilidade. Quem que quer ter 70 anos e tá com um andador? Se eu não conseguir levantar de uma cadeira. Por isso que essa mulher aí eu acho sensacional. Ela tem 80 anos e foi de uma fratura de quadril que ela resolveu se cuidar. E ela era obesa, ela era, né? Então, assim, hoje ela tem um corpo, muscularmente falando, melhor que o meu, eu acho, porque ela fica naquilo ali há 20 anos que ela treina 2 horas por dia, Sim. né? É uma rotina que eu não consigo ter. E fora, ela inspira alegria. Inspira, é uma né? pessoa que Então, você assim, vê que a vibe dela tá muito boa, que ela tá muito feliz, que realizada. também, olha como é importante, porque o exercício físico, ele ajuda no controle do estresse. Ele produz endorfina na idade dela, assim como em todas as idades, mas conforme a gente vai envelhecendo, a depressão também é grande. Porque quando a gente baixa estrogênio e progesterona e a testosterona na menopausa, a gente tem, esses hormônios têm ação cerebral. Então, a gente vê, né? Às vezes, o primeiro sintoma da transição da menopausa da mulher é a alteração do humor. Começa a ficar irritada, sem paciência, aí não dorme, perde a memória. Não é o calorão, a gente acha que o primeiro sintoma é o fogacho. Na verdade, a transição nossa, que a gente começa 30 anos depois da primeira menstruação, façam as contas. Talvez, eu já tô, assim, porque eu tive a minha menarca foi com 11, então eu tô com 41, Sim. comecei esse ano. É uma transição que dura 10 anos, às vezes. A transição são oscilações de hormônio, e a gente vai ter essa oscilação no sistema nervoso central. E isso tem impacto no nosso humor, na nossa cognição, e isso, o exercício ajuda muito. Não é esse hormônio que vai ser produzido, mas são endorfinas que vai ajudar no humor. Então, eu prefiro ser
saudável, cuidar da alimentação, fazer exercício físico, do que tomar 50 remédios de hipertensão, diabetes, antidepressivo, pra dormir, pra acordar, porque são escolhas, né? Quem escolhe uma alimentação desregrada e o sedentarismo, ele vai pagar o preço disso de outra forma, porque é muita ingenuidade a gente achar que isso não vai ter uma conta a pagar ao longo dos anos, né? Então, assim, e se você escolhe cuidar envolve várias coisas. E daí você troca, né? A gente troca um problema por outro, que não é problema, mas por uma rotina que é cansativa muitas vezes, né? A gente acorda mais cedo pra passar um creminho, tomar as coisas, faz o exercício. Não, e aí no frio, né? Que você tem que sair da cama e tal. Mas Só no que frio é bom que... que você tá fazendo é que a gente não vê o resultado imediato. Não. E a gente, como o nosso cérebro é limitado, é imediatista. Sim. Então a gente precisa, nesse sentido, eu adoro o seu conteúdo, adoro ler sobre, porque é uma forma de eu estar sempre lembrando, não, o que eu tô fazendo hoje é o que vai definir, talvez, o resto da minha vida. Porque eu quero estar com 90 anos escalando alguma coisa, fazendo meus filhos passar vergonha, entendeu? Esse é meu objetivo de vida. Eu também tenho um objetivo parecido. Aí a gente pode fazer juntas, então. A gente pode fazer junta. Eu tô agora, e como eu te falei, eu como sou uma pessoa que eu sempre tô tentando melhorar as minhas próprias coisas, porque isso reflete nos outros, eu mudei um pouco a minha rotina de trabalho esse ano, e agora pro meu segundo semestre, eu faço bastante exercício físico, mas envolve novos desafios. Eu quero fazer novas coisas. O que tu quer fazer agora, Eu quero fazer pilates, que é uma coisa que eu amo fazer, não tinha tempo, mas eu vou começar a fazer boxe. Então, isso é eu bom. falei, boxe eu acho que é um negócio bom pra desestressar, né? Tipo, sexta-feira, que até passou a semana. Você extravasar, exatamente. Mesmo. Eu troquei o endereço da clínica, agora embaixo tem uma academia de boxe, esses dias fiz uma aulinha lá, falei, olha, esse negócio é legal, hein? Que você não bate no outro, você bate no saco, né? Sim. Então você pode botar a foto quem você quiser no saco, cada semana você bota uma e daí vocês... Não, tô brincando. Mas assim, a gente vai extravasa um pouquinho, mas é bom. E é bom mudar o estímulo do exercício, né? Sim. A musculação é terapia. Ela é terapêutico pro músculo, mas você pode associar outras coisas além da musculação, né? E fazer exercício físico pelo menos aí 7 vezes na semana, não tô brincando. É a gente tentar fazer uma rotina que seja factível de ser mantida. Não adianta você sair do sedentarismo para 7 vezes na semana, fazer um mês, e daí no primeiro espirro que você der, você fala, não vou fazer mais. E daí nunca mais faz. Então começa com 3 vezes, daí você vai gostando e daí você vai aumentando. Tem um tempinho livre no final de semana, faz uma outra coisa, vai fazer uma pedalada, vai caminhar, vai fazer squash você já fez? Nossa, squash é um negócio sensacional. Com bola de mas eu também sou, e eu jogo É. sozinha, eu saí toda roxa, eu joguei sozinha e apanhei de mim mesma, porque daí você batia aquele troço, volta assim e tal. Sim. Mas é legal que são coisas diferentes, até pro cérebro, porque a gente tem que ter estímulos diferentes. Tudo é importante, porque a rotina atrofia, né? Então, assim, é bom, às vezes até o teu trajeto de trânsito, isso é um jeito de cuidar do envelhecimento, a gente tem que cuidar do cérebro, né? Sim. Então, a gente tem, às vezes o paciente fala assim, eu quero remédio pra memória, mas às vezes você não faz coisas básicas pra sua memória, como dormir, como ser menos ansioso, né? Então, assim, tudo é um processo, né? Então, assim, não tem como não envelhecer, a gente vai envelhecer, a não ser que morra antes disso, esperamos que não, mas envelhecer saudável é muito melhor, certo? Então, assim, e a saúde no envelhecimento tem a ver com a sua memória, tem a ver com o seu humor, com a sua mobilidade, não é físico só, não é estético principalmente, né? Eu tenho uma paciente que ela já é minha paciente há uns 8 anos, todo ano ela faz lipoescultura e alguma outra cirurgia, ela já tá com uns 70 anos, eu acho. E ela é super bonita fisicamente, mas assim, os exames dela são péssimos, os marcadores inflamatórios são sempre elevados, é pré-diabética e tal, mas ela não se preocupou muito com isso, porque ela só quer estética, mas tem outras consequências por ela não se cuidar no todo. Uma hora vai Come o que quer e fala, eu vou fazer lipo depois no meio do ano mesmo e tal, enfim. Isso é saudável? Não, né? Mas a gente... Tudo é uma questão de prioridade para aquela pessoa, né? O que eu posso fazer é orientar e passar o básico. Eu falo assim, vamos cuidar desse diabetes, então, para ele não piorar, enfim. E a pessoa tem livre-arbítrio, né? Faz o que ela quer. Mas continua lá comigo há 10 anos. Então, assim, que é aquela sensação que não tá tão ruim assim, né? Já que eu vou na nutróloga, eu posso ir fazendo, enfim. Mas a gente tem, hoje em dia, as pessoas são diferentes, né? E ela abordam, e talvez a saúde para ela seja estar bonita, e não outra coisa, né? E eu só faço a minha
minha parte, cada um pensa o que quiser, né? Mas é um processo, né? Você Sim. aprendeu, eu aprendi, eu espero que o meu paciente aprenda, e é uma relação de confiança muito legal, porque eu tenho realmente, hoje em dia, eu não sou de Curitiba, mas eu moro aqui, eu atendo aqui há 10, quase 11 anos já, vai fazer em setembro, que eu tenho consultório aqui em Curitiba, e eu tenho pacientes desde o meu primeiro dia que eu atendi aqui, porque você vai estabelecendo uma relação de confiança com essa pessoa, e vai entendendo melhor esse paciente, vai entendendo que são fases diferentes da vida, né? A gente com 20, com 30, com 40 quer coisas diferentes. Eu quero chegar nos meus 50, a minha meta agora é chegar no shape, porque eu quero realmente chegar com 50 anos com tudo certo, e esses meus músculos vão estar tinindo. Tá. Mas depois de 50 para 60 pode ser outra, né? Então, assim, é tudo uma questão de momento. E a gente que é mulher tem as fases hormonais. E as fases hormonais têm um impacto em tudo, em como a gente se vê, como a gente pensa. Não é só na alimentação, né? Depois da menopausa, que é o medo das mulheres, né? Assim, o meu público hoje é um público muito parecido comigo, em termos de idade e tudo. Então, a gente tem um medo de entrar na menopausa, que você reclama dos teus hormônios a vida inteira, da cólica, da TPM, mas quando acaba, o mundo acabou, né? Então, assim, essa transição, o que dá uma transição saudável pra gente? É isso que a gente falou. Cuidar da mente, cuidar do espírito, das relações com com os nossos familiares, da gente se gostar, se aceitar, entender que a gente não vai nunca ter a carinha de 20 anos com 50, 40. Cuidar da alimentação, dormir bem. É difícil, né? Então, são várias coisas. Além disso, tem que pagar os boletos. Principalmente difícil pro público feminino. Olha quanta coisa a gente tem que dar conta na vida, né? É casa, é filho, é vida mas é profissional. importante também, se a gente tem um companheiro, uma companheira, saber dividir, né? Porque as mulheres são muito... quer dizer, não vou dizer todas, eu sou muito possessiva nas coisas, assim, que eu acho que tudo é o que tenho que fazer, né? Sim. E o meu marido, ele é uma pessoa que pensa diferente. Ele fala, não, você tem que dividir isso comigo. Então, eu até vi ontem, eu acho que foi no Instagram, alguém que é uma ginecologista que eu sigo, ela repostou um vídeo que falou assim, olha, e era um homem lá com o bebezinho, deu banho, trocou a fralda, deu uma madeira, não sei o quê. E daí colocou, isso aqui não é alguém te ajudando, isso é paternidade. Então, é importante, né, quando a gente tem filho, mesmo que não more, às vezes, com o pai da criança, enfim, entender que dividir é importante também para a própria criança e para você, porque às vezes a gente assume o papel da casa. Se você pode ter alguém para te ajudar em casa, por que não? Assume o papel de cuidar dos filhos. Poxa, se tem um companheiro que vai ajudar, por que não? O trabalho, importante saber delegar. Você trabalha com pessoas, né? Assim, esse meio de a gente, né? Eu tenho uma empresa médica. É importante eu saber delegar para alguém, outra pessoa. Uma fase da vida, eu queria cuidar de todos os processos. Conforme a gente vai crescendo, é impossível. Então, hoje em dia, eu sei delegar. Sim. E foi uma coisa que eu aprendi a duras penas, né? E delegar e confiar que vai sair, porque antes eu delegava e ainda ficava em cima. Então, isso daí você assume muitas coisas e a sua saúde mental vai pro ralo, né? Então, isso é um processo de amadurecimento, de crescimento. Às vezes, com 20 anos, a gente não tem nem, né? Não passa pela cabeça. Com 30 é o auge da loucura, que você quer tudo que aconteça. E daí, agora, né? Então, é a fase de a gente se preocupar. E a minha preocupação atual, que é uma boa parte dos meus pacientes, é a transição para uma menopausa saudável. E quando ela acontecer, tudo bem, eu já passei da crise, eu aceito, mas vai ser lá pelos 50, eu tenho certeza, não vai ser antes disso. E vou tratar, enfim, porque é um processo, né? E são fases diferentes de cada processo. E é isso daí, a gente se cuida e reza para dar tudo certo, né? Que prevenção Sim. é igual fé, você faz sem ter certeza de nada e você espera não ter certeza, né? Porque fé, se você morreu, né? Você tem uma certeza, Sim. né? Em geral, não sei. Mas assim, a prevenção é isso, você usa as suas coisinhas, alimenta bem, faz exercício, medita se quiser, cuida da mente, não sei o que e tal, para não ter uma doença. Se você não teve Alzheimer porque você fez tal coisa, será que você teria se não tivesse feito? Não quero saber, não tem como voltar para trás. Ou então, será que você não teria antes, talvez? Não, né? Então, assim, eu sempre falo, prevenção é você fazer algo que você nunca vai ter certeza, querendo não ter certeza nunca, né? Porque, assim, se você não vai ter, você não vai ter. E daí você fala, poxa, mas será que eu não tive diabetes porque eu tirei o açúcar? Não sei. Não interessa, né? Até voltando à questão da diabetes, eu vejo que muita gente, tô diabética, tira o açúcar, mas continua comendo trigo, glúten, outras coisas. É porque o conhecimento geral do açúcar é muito raso, né? Demoniza só o açúcar, mas tem tanta outra coisa, por exemplo, dizem, né? Eu tava lendo até um livro, Barriga de Trigo, que 2 fatias de
pão integral e açúcar na mesma quantidade, É quase a eleva mesma coisa. o mesmo índice glicêmico, né? Isso, porque o pão branco, ele tem um índice de absorção de açúcar quase 100%, né? Então, assim, mas é o que a gente pensa, quando o médico fala, reduz o açúcar, se ele não for claro, o paciente vai pensar o quê? Açúcar de mesa, o branco. Sim. Né? Sacarose de Daí vai mesa. comer pão. Né? E daí, quando a gente pensa no açúcar, é a glicose no sangue. Então, essa glicose vem da batata, vem do arroz, vem do amido, né? Vem do feijão, vem de outros, vem da fruta, que eu tenho sacarose, tem frutose. Então, as coisas têm carboidratos, e esses carboidratos vão virar a glicose no processo de digestão. Então, é uma questão de entendimento, e como o paciente não tem esse conhecimento, no geral, ele acha que açúcar é doce, já começa por aí, porque o açúcar no sangue vem do salgado também, né? Sim. E que o açúcar é só o branquinho. Então, na verdade, o que a gente tem que falar é o carboidrato. Porque se eu falo carboidrato que tá em vários alimentos, eu quero reduzir, aí ok. Mas realmente não dá pra gente. É que diabetes tem vários espectros, né? Se o paciente já usa insulina de um jeito, se ele tá na medicação oral é de outro, se é pré-diabético é outro jeito. Mas a alimentação, no geral, quando você reduz, a gente fala de carga de glicose. A carga glicêmica, no geral do dia, o ideal é que a gente consiga reduzir, né? Porque se você come açúcar o tempo todo, você acaba fazendo esse estímulo de insulina o tempo todo, e isso não é legal, porque por mais que não seja diabético, se a tua insulina ficar subindo, a gente fala de variabilidade glicêmica, quando essa glicose vai de 80 para 150 o tempo todo, você está comendo açúcar o tempo todo, gera uma inflamação nos vasos, que às vezes é quase igual de um paciente pré-diabético, né? Então, é tudo uma questão de avaliar. Eu cheguei assim lá com você, né? Exatamente. Eu me achava super saudável, você pediu um exame um pouquinho mais complexo, falou, tá aqui, minha exatamente. filha não tá com essa saúde toda, vamos alinhar. Então, e às vezes o paciente vai ter um diabetesinho lá com 45, 50 anos, porque depois da menopausa a incidência ainda é maior na mulher, só que isso já começou, que a gente fala que é resistência à insulina 20 anos antes, que é o que acontece muito depois dos 27 para os 30 anos, toda mulher sabe que, depois dos 30 que eu ganhei peso, até então, isso acontece, é bem comum, né? Não mudou nada, de repente comecei a ganhar o peso, ou casou e daí engordou, mas mudou a rotina, né? Não é o casamento, o marido exatamente que é o problema às vezes, né? Ou são outras coisas em volta. Às vezes é o marido, né? Mas às vezes outras coisas. Mas tem a ver com o processo fisiológico no decorrer das idades diferentes que a gente vai tendo, né? Então, assim, a quantidade total do açúcar é importante. O jeito que você come esse açúcar é importante. Se ele vem de um açúcar com fibra ou sem fibra, né? Às vezes você quer comer um docinho, você é louco pra comer um docinho. Poxa, bota isso junto do almoço. Você comeu lá legume e verdura. Um arroz integral tem tanta fibra junto que esse chocolatinho que você comeu não vai ser ele que vai ser o problema. Mas não, eu vou comer antes de dormir. Eu vou fazer um pico de glicose, um pico de insulina antes de dormir. Aí isso muda a melatonina, muda o hormônio da tireoide, muda o GH, muda tudo pro dia seguinte. E daí, entende? Então, assim, é tudo uma questão da gente entender. O paciente vai saber disso? Claro que não, né? Ele vai, se ele tiver interesse, e isso foi importante pra ele vai acabar recorrendo ao médico pra poder auxiliar nisso. E uma boa nutricionista, porque, em geral, eu, por exemplo, eu não faço orientação alimentar de cardápio, né? A gente tem a nutricionista da clínica que faz. Mas uma orientação genérica desse tipo, qualquer profissional de saúde poderia fazer, né? E é um conhecimento que hoje em dia é muito fácil de ter, mas muito fácil de errar. Porque vende o difícil e o estranho, né? Então, se você vai consumir uma informação dessa online, na internet, você vai ter de tudo. O jejum milagroso, o não sei o quê. 4 horas da manhã é o melhor horário pra você fazer tal coisa. Eu falo, gente, 4 horas da manhã, às vezes é importante que durma e não que vá acordar esse horário, né? Sim. Então, assim, a água com limão é bom, mas se tomar água com limão e comer um bolo de chocolate, não adiantou. Então, assim, às vezes a gente cria vários mitos nessa rotina que torna água com vinagre. Eu tive uma paciente que falou toda assim, vinagre do maçã, né? Então, ele tem umas propriedades interessantes, mas se você não consegue tomar por isso, não vai ser saudável, né? Não faz sentido. E só isso não vai mudar a sua vida. Óbvio, né? E eu já tive paciente que falou assim, doutora, eu não emagreço porque eu não consigo tomar água com maçã. Eu falei, com vinagre de maçã. Eu falei, quê? Então, assim, não faz, sabe? Então, a gente cria, às vezes, porque isso é marketing, né? Quem tá vendendo esse conteúdo precisa de um chamariz, né? O paciente uma vez me mandou um negócio no Instagram que tava assim, comprava o livro de como fazer o jejum milagroso. Ele falou, doutora, mas se é jejum, o que eu vou comprar de informação, né? Ele me mandou, assim, de brincadeira. Eu falei, realmente, né? Então, assim, você entende que é difícil? E daí, será que faz sentido um paciente, às vezes, que treina, que tem lá, às vezes, uma carga alta de musculação, que tem uma rotina de trabalho e tal, ficar 24 horas em jejum no meio da semana?
Sim, não faz sentido. Pra quê? Pra daí cair o rendimento, pra ele ficar estressado, ansioso, desconcentrado, não faz sentido. Então, é importante quando a gente pensa sobre isso, filtrar um pouco as coisas. E entender que tem coisa que funciona pra mim, tem coisa que não funciona. Do comecinho da nossa conversa, o autoconhecimento. Porque assim você filtra, você escolhe as suas batalhas. Não, eu quero ter uma alimentação saudável, mas a longo prazo, sem loucuras. Quero fazer exercício? De uma rotina que eu consiga... fazer crossfit se machucou. Pô, vai fazer uma outra coisa então, né? Então, assim, por que... Uma época era moda, né? Então, assim, por que eu tenho que fazer isso se eu não gosto disso, eu gosto de outra coisa? Então, é importante a gente entender que pra gente vai funcionar uma coisa que a gente goste, que talvez gere uma faxina antes, uma bagunça pra uma nova rotina, mas você vai colher pequenos frutos. Não vai ser uma jaca, assim, ó. Caiu uma jaca de saúde na sua vida. Não vai ser isso. Você vai, cada dia, pequenas gotinhas lá, um blueberry todo dia. Você vai colhendo um blueberry por dia e você nunca vai perceber muito. Nunca vai ser uma coisa impactante, assim, né? Esse cultivo do processo do envelhecimento, esse controle. E é isso que a vida é. E tem que fazer isso de uma forma mais leve. Porque eu não sou a favor de nada radical. Porque a vida já é bem estressante, o resto das coisas. Você tem que fazer um negócio assim, nossa, tô me cuidando, que coisa boa. E consistente, né? A consistência que vai trazer os melhores resultados. Eu dou uma escorregada direto, né? Não sou xiita, nada. Mas é a consistência. Eu sei que hoje eu posso comer uma pizza se eu quiser hoje à noite, porque no mês até que eu comi bem e me cuidei. Exatamente, então, porque a gente é uma somatória, o resultado é a somatória das coisas dividido por várias coisas. Então, assim, na matemática vai funcionar, né? Perfeito. O que não vai funcionar é o contrário, é sempre ser assim, e no dia que você come salada você tá magro. Não vai ser isso que vai acontecer, né? É o resultado da constância para que te permita ter dias que você faça o que você quiser, inclusive ficar o dia inteiro vendo seriado na TV. E comer um brigadeiro gostoso, né? Com um brigadeiro. E tá tudo bem, você faz aquilo feliz, o negócio é fazer feliz. Já ouvi uma vez que quando a gente tá viajando, a caloria externa é estrangeira. Quando a gente tá fora da nossa rotina, não conta a caloria, né? E eu sou da seguinte... quando você tá assim, viajando, a caloria não conta. Comida típica não conta caloria. E eu já penso que quando a gente tem um extra desse, se a gente faz feliz, é que não conta. Exatamente. Se você fizer com o peso da consciência, de certeza aquilo vai dar alguma coisa. E aproveita, né? Faz e aproveita, porque daí aquilo dá uma satisfaçãozinha, passou, tá tudo bem, vida que segue. É isso aí. Perfeito. Débora, gratidão por você ter vindo. Eu que agradeço. O papo foi ótimo, já fico rápido, 2 horas né? aqui, já passou 1 hora. Gratidão. Vou passar lá no consultório agora só pra fazer, né? Só pra conhecer e fazer os exames, ver se tá tudo ok, com certeza, né? Aqui por te dentro. Espero lá. E gratidão por tudo. Obrigada. Gratidão também. pelo podcast e gratidão pela saúde, que você me ensinou muita coisa. E foi contigo que eu perdi aqueles quilinhos que eu tava há décadas tentando perder. Então, ó, Parabéns. Tamo nóis. juntos. Tamo junto. Gratidão você que veio até aqui. Foi um prazer. E no próximo episódio tem mais. Um beijo.